Deus continue abençoando as nossas vidas, irmãos e irmãs. Nós gostaríamos, em rápidas palavras, de falarmos sobre algo que está deixando ou tirando a tranquilidade das nações, que é o conflito que está envolvendo Israel. Davi disse: Orai pela paz de Jerusalém. E cremos que essa expressão forte de Davi sobre Jerusalém, Jerusalém era a cidade a qual Davi amava com todo o coração, e não somente Jerusalém, Davi amava todo Israel. Mas ele diz no Salmo 122: Orai pela paz de Jerusalém. Talvez, se fosse hoje, ele diria: Orai pela paz de Israel. Repito, Davi amava muito Israel. Sendo que ainda muito jovem, aquele rapaz expôs a sua própria vida, prontificando-se diante do próprio rei Saul para defender, para vingar a honra daquela nação que estava sendo diariamente manchada, maculada pelo desafiador gigante Golias. Ora, todos nós sabemos essa história e cremos que esse episódio na vida de Davi, se não for o mais falado, é o mais pregado por todos. E o importante é dizer, cada pregação sobre este confronto de Davi com Golias é algo novo, não se repete. Pois bem, então Davi, ele amava Israel. E quando ele viu que aquele gigante afrontador estava maculando a honra daquele povo, ele tomou uma posição. E em poucos minutos, nós vemos que aquele jovem guerreiro, jovem valente e resoluto, resolveu aquela situação. Não foram horas, aquele confronto foi muito rápido, mas muito decisivo. Porque é importante notar que Davi, ele mostrou ali que as coisas de Deus devem ser defendidas com muita coragem. Muitas vezes nós temos coragem de defender as nossas próprias coisas, nossos próprios planejamentos, mas não temos a mesma coragem, a mesma decisão para defendermos as coisas de Deus. Mas não foi isso que aconteceu com aquele jovem. É importante observarmos que a nação de Israel foi a única nação que Deus, o grande Jeová, o Senhor dos Senhores, participou diretamente da sua fundação. Você sabe disso. Deus participou desde o início, quando separou Abraão para isso. Teve os patriarcas, aquela nação teve os patriarcas como sendo a sua base fundamental. Ora, veja uma coisa importante: o próprio Deus, ele se tipifica como um lavrador. Ele diz em Jeremias capítulo 2, em Isaías capítulo 5 e Mateus capítulo 21, que ele com suas próprias mãos plantou uma vinha. E é importante ver que o Senhor, com o seu cuidado, ele proveu tudo de melhor para aquela vinha e colocou o seu braço forte para defendê-la. Mas a realidade triste dessa situação é porque podemos constatar que aquele povo escolhido por Deus, aquela vinha que Deus plantou, transgrediu e transgrediu tanto que eles foram dispersos sobre a face da terra. Israel se tornou errante, expatriado, se tornou vagueante pelo mundo, e a história mostra que aquele povo perdeu milhões de vidas devido ao seu afastamento de Deus, seu fundador e seu criador. Agora, trazendo para a parte recente, hoje em que vivemos, o dia atual em que vivemos, nós podemos ver que o próprio chefe da nossa nação, ele proferiu palavras ofensivas contra o povo judeu. Mas é bom lembrarmos que cristãos
não devem seguir o exemplo, ou não devem seguir esse exemplo, né? Devido à nossa origem. E origem é uma coisa que nós devemos observar, pois a nossa fé, ela vem dos judeus. E o Antigo Testamento, em sua linha mestra, ela mostra a história daquele povo. E não é um estadista nacional que tem que se envolver com isso, porque pouco ele sabe e não sei se deseja saber. Mas veja o que Davi disse: orai pela paz de Jerusalém. E vemos que não é somente esse líder que tem aversão ao povo judeu. Depois de 1948, quando Israel ressurgiu, ele ressurgiu como um povo forte. Ele ressurgiu como uma potência. Podemos até dizer, ele ressurgiu como um leão no deserto. E sabemos que após o seu ressurgimento nesta data, depois que ele se estabeleceu naquela região onde ele está, Israel tem se tornado um ponteiro mundial. Você sabe o que é o ponteiro, né? Ele tem se tornado um divisor de opiniões, um divisor de posicionamento das nações no mundo todo. Agora, observe, Israel é o único país que tem capacidade para isso, de dividir as opiniões das nações. Ou as nações são favoráveis ou são contrários a Israel. Agora, isso é tão forte que, observe, que antes do dia 7 de outubro de 2023, quando Israel foi ferido por aquele ataque terrorista, onde centenas de pessoas morreram. Antes disso, todos os olhos do mundo estavam voltados para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas depois que Israel entrou em guerra contra os seus oponentes, traga isso para a Bíblia, traga isso para o momento em que estamos vivendo e veja se isso não é sério. Depois que Israel entrou em guerra, a guerra da Ucrânia, qual o mundo estava observando, ela foi menosprezada e os organismos mundiais se reuniram para tentar resolver não o conflito entre Ucrânia e Rússia. Agora a atenção era sobre o que estava acontecendo com Israel e os seus vizinhos. E até o presidente da Ucrânia, de certa forma, se desesperou quando se viu um tanto abandonado, pois todas as atenções do mundo agora se voltaram para Israel. Deus, o nosso Deus, diz a Bíblia, que ele é uma rocha firme. Este Deus que fundou Israel, ele é uma rocha. E todos aqueles que ousarem ir contra Deus, contra o Senhor, se fragmentarão, se transformarão em pó. Deus, ele trata os gentios como indivíduos, mas Deus tem um concerto com Israel como nação. Deus, ele mesmo, volto a dizer, ele plantou aquela vinha, ele mesmo a cercou. Nós vemos que aquela vinha hoje está passando por todos os problemas, ela está cercada por todos os lados. É como se aquele leão do deserto, falando sobre Israel, tivesse sido ferido e ele está sob tensão. Agora, a palavra, ela está se cumprindo. Jesus diz em Mateus capítulo 26, creio que o verso 6, e diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. É Jesus quem diz. E diz: olhai, não vos assusteis. Então, tudo isso que está acontecendo não deve nos deixar em temor, mas é claro que deve nos trazer um posicionamento que algo está acontecendo e algo mais forte está por vir. As guerras hoje, elas têm pouca participação humana. Nós vemos que drones e mísseis teleguiados são disparados e recentemente mais de 300 drones com explosivos foram disparados contra Israel para destruí-lo.
Nós vemos que fortes potências como China, Rússia, Coreia do Norte também têm se posicionado desejando o extermínio daquele povo. Eles não desejam o bem para eles. Mas cremos que é a hora da noiva, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não entrar em desespero, mas estar atenta a cada passo. Pois Jesus disse: olhai. Mas será que estamos realmente atentos para os acontecimentos que estão prenunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Se não estamos, é necessário abandonarmos mais os festejos, digo eu, festejos até em excesso. É hora de nós orarmos mais, é hora de nós estarmos um pouco mais atentos, é hora de estarmos mais ligados com o espiritual e não deixarmos qualquer tipo de espírito contrário nos envolver, nos alcançar, nos atingir. Não é hora de estarmos movimentando grandes eventos. Eu creio que é hora de nós estarmos atentos, porque se o mundo está atento, por que não o povo do Senhor Jesus Cristo? É hora de nós termos este posicionamento, deixarmos este sentimento de autossuficiência que tem nos atingido e olharmos em volta e pisarmos realmente no terreno que estamos vivendo, sem dissimularmos a situação. O crente ele não dissimula a situação, ele procura ver o momento em que ele está vivendo. E o momento que estamos vivendo é um momento bastante sério. Orai pela paz de Jerusalém, disse Davi. Prosperarão aqueles que te amam. Deus nos abençoe. Deus nos dê forças. Deus nos dê olhos para vermos o momento presente com seriedade. Deus continue te abençoando. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pelo povo de Israel. Orai para que nós venhamos a deixar este mundo e nos encontrarmos com o grande Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando.